Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Eu sou o pastor Diego Treinade, para mim é uma grande alegria, um imenso privilégio poder estudar a palavra de Deus com você. Que bom que você chegou, que bom que você voltou, que bom que você já está por aí. Vamos estudar o estudo de número 11 e o tema é Novo Estilo de Vida. Pega a tua Bíblia aí, que eu já estou com a minha Bíblia aqui. Pega a tua Bíblia, agora fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, poderoso Pai, queremos pedir o teu Santo Espírito neste momento. Queremos ouvir a tua voz, queremos entender a tua palavra, queremos viver conforme a tua vontade. Esteja conosco, ó Pai, fala conosco. Te pedimos por Jesus. Amém. Novo estilo de vida. Você já mudou o seu estilo de vida? Sabe, no estudo anterior nós falamos sobre o batismo. Quando nós nos batizamos, nós falamos que nós queremos que o velho homem morra e que nasça um novo homem, né? Então, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo estilo de vida com gostos diferentes, né? Atitudes diferentes, sabe? A gente vai passar a falar diferente, a andar diferente, ter comportamentos diferentes, hábitos diferentes, gostar de ir em ambientes diferentes. A nossa roupa será diferente, nosso corte de cabelo vai ser diferente, a nossa comida que nós vamos beber, as nossas palavras, tudo será diferente. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá? Estudo na tela, Bíblia na mão e primeira pergunta: como Deus considera nosso corpo? 1 Coríntios capítulo 6. Como Deus considera o nosso corpo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que de vocês não pertence a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Uau! Veja, então, respondendo a pergunta ali, completando a resposta. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Uau! Então perceba, os cristãos eles precisam entender, né, que o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos desenvolver hábitos saudáveis, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, do templo do Espírito. Alguns lugares nós precisamos evitar aí, né? Evitar aí, sabe? Tem lugar que não é pra gente, tem lugar que não faz bem para nossa vida espiritual. Então nós precisamos evitar alguns lugares, precisamos evitar algumas coisas, né? Nos abster de algumas bebidas, de fumos, de drogas, sabe? Nós precisamos cuidar com algumas diversões, né? Nós de fato precisamos ser diferentes, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Vamos para a segunda pergunta. O que pode fazer parte da alimentação do cristão? O que pode fazer parte da alimentação do cristão? Aí você vai abrir a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 11. O livro de Levítico, capítulo 11, são muitos versículos. Eu não vou ler todos, tá bom? Fica aí como lição de casa. Quando acabar aqui, você continua a leitura de Levíticos, capítulo 11. E você vai entender um pouquinho mais aí, qual a vontade de Deus, o que é que ele fala sobre alimentação. Mas eu vou ler uns versículos aqui, ó, por exemplo. Versículo 3: todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer.
Versículo 9 e 10. De todos os animais que há nas águas vocês podem comer. Os seguintes, todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Porém, todos os que não têm barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxamei as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Olha só que interessante, né? Vai falar sobre as aves também, né? Das aves estas vocês abominarão, não se comerão, serão abominação a águia, o urubu, a águia marinha. Olha só que interessante, né? Aqui a gente vai ver alguns exemplos, né? O versículo 7 vai dizer assim: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Então a Bíblia aqui vai nos falar de alguns animais que são puros e que são impuros. Animais assim que servem para comer e outros que não servem para comer. Na verdade, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua alimentação original que foi dada ali foram os grãos, as frutas, as verduras, os legumes, os cereais, e não o animal. Foi após o dilúvio ali, né, que Deus falou, pode comer. Mas eles já sabiam que existia animais puros e impuros, né? Tanto é que dos puros foram mais pares, né, na arca do que os dos impuros. Então ele já sabia identificar, sabia qual era. Agora em Levítico aqui ele diz, ó, esse aqui serve para comer, esse aqui não serve. Tem animal que é só para limpar o mar, que é só para limpar a terra, né? Tem animal que não é para comer. Na verdade, o ideal era que a gente não comesse nenhum. Mas vamos então responder aqui, ó. O que pode fazer parte da alimentação do cristão? Grãos, frutas, verduras, legumes e cereais? Verdadeiro. Carne imunda, porco e seus derivados, frutos do mar? Falso. Peixes sem escamas e frutos do mar? Falso. Então, as barbatanas ali, as escamas, elas protegem ali, né? A carne do peixe, né? Então, por isso que é necessário que a gente cuide também com esse detalhe para que a gente não coma animal ali impuro, né? Animal que vá nos fazer mal, que vá nos contaminar. Não esquece, nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. A gente vai ver que Deus ele quer simplesmente que a gente tenha uma boa saúde, né? Uma boa saúde para que a gente tenha uma melhor comunhão com Ele, para que a gente viva melhor também nesse mundo. Agora, a terceira pergunta: o que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanas? A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? 1 João capítulo 2 e Tiago capítulo 4. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uau. Agora, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4 e o versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo no mundo se torna inimigo de Deus. Então, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. O cristão, ele é uma nova criatura, né? Ele tem uma nova vida, as coisas antigas se passaram, né? Os cristãos, eles não vão para onde todo mundo vai, né? Os cristãos, eles não têm o mesmo interesse mudando, né? É pecaminoso, sabe? Ele é um cidadão do reino celestial. Então ele deve ser exemplo, deve influenciar as pessoas para uma vida melhor. Então veja, nós precisamos lembrar que nós estamos aqui para influenciar para o bem, não ser influenciado para o mal.
Então tem diversão que não é pra gente. Tem um lugar que não é pra gente. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia diz que não deveríamos nem andar na roda dos escarnecedores, né? Então imagina, tem lugar aí, festas, shows, ambientes que não são pra gente. Então, de fato, nós devemos focar nas coisas celestiais. Nós não devemos amar o mundo nem as coisas desse mundo. Agora, a quarta pergunta vai falar assim: que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Será que na Bíblia a gente vai ver algum princípio ali para o vestuário? Segundo Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 4, depois 1 Timóteo 2:9. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Primeiro Pedro, tô lendo segundo Pedro, tava achando estranho aqui, hein? Tava achando estranho. Tava falando aqui sobre a volta de Jesus, mas vamos para primeiro Pedro, então. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Agora, 1 Timóteo 2:9. 1 Timóteo 2:9. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Olha só isso daqui, né? As mulheres devem se vestir com modéstia, né? Com modéstia, o que é que a Bíblia fala? Elas devem se vestir com modéstia e bom senso, né? E bom senso. Então veja, o povo de Deus deve situar-se sempre entre os conservadores em matéria de vestuário. Não serão os primeiros a adotar as novas modas, nem os últimos a abandonar as antigas. Manual da Igreja, página 150. Olha isso aqui, mensagem aos jovens. Os costumes e as modas podem mudar com os anos, mas os princípios da reta conduta são sempre os mesmos. Tudo que visse chamar a atenção para a pessoa ou excitar admiração está excluído do traje modesto. Então veja, né? Então a proposta aqui é que de fato as mulheres se vistam com modéstia, né? Sem extravagância, né? Sabe? Algumas coisas precisam ser evitadas. Eu não digo se você colocar uma maquiagemzinha ali, né? Para você cuidar ali da sua aparência, aparentar saúde. Outra coisa é você colocar a ponto de você parecer um palhaço ou uma palhaça de circo, né? Então, é equilíbrio a palavra. Equilíbrio a palavra. E não esqueça, Deus já nos criou a sua imagem e semelhança. Nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Você não precisa colocar nada acima de você
melhorar, né? Você não precisa colocar joias, nada disso. Você já é perfeita. Você já foi criada à imagem de Deus. Sabe, quando a gente começa a colocar muita coisa, em outras palavras, a gente está dizendo assim: é, Deus errou, né? Deus errou. Eu não estou gostando da imagem e semelhança dele. Eu quero dar uma melhoradinha aqui, né? Então nós precisamos lembrar sim que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quinta pergunta: como deve ser o relacionamento entre os irmãos? Como deve ser o relacionamento entre os irmãos? Colossenses. Abra sua Bíblia aí no livro de Colossenses, capítulo 3, depois Gálatas. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Agora, Gálatas. Vamos ver o que é que diz aí em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Olha só que interessante isso aqui. Então, como deve ser o relacionamento entre os irmãos? Criticar diante o erro, falso, né? Perdoar-se mutuamente, verdadeiro. Sem amor, falso. Então, veja, se você, né, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você entregou a sua vida para Ele, o seu relacionamento deve ser um relacionamento de paz uns com os outros. Você deve aprender a perdoar, não guardar rancor, ressentimento, mágoa no coração. Entrega para Cristo, né? Perdoa, recomeça, ame, ame. Às vezes é difícil, né? Nem sempre perdoar significa voltar a ser como antes, ou conviver, né, como antes. Mas não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde ressentimento no seu coração. Libere perdão. Você vai ver, até você vai ficar mais leve ainda. Agora, penúltima pergunta aqui. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Interessante isso aqui. Qual que deve ser o nosso comportamento diante das autoridades? Será que a gente deve ficar fazendo greve aí, manifestação, ficar revoltado com algumas situações? A gente pode até se revoltar, né? Mas vamos ver em Romanos 13, 1 a 4, diz assim: ó, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem praticar o mal. Agora vamos ler 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14.
Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Então, verdadeiro ou falso? O, como deve ser o nosso comportamento, né, diante das autoridades? Respeitar e considerar, respeito e consideração, verdadeiro. Resistência e insubordinação, falso. Indiferença e omissão, falso. Então, os adventistas, seguindo o exemplo de outros cristãos através do século, reconhecem sua responsabilidade social e votam em candidatos comprometidos com os valores e os princípios bíblicos e procuram exercer sua cidadania de forma responsável, contribuindo para o bem-estar social. Isso significa apoiar as autoridades constituídas em todas as ações que não confrontem com a autoridade divina. Então, nós precisamos aprender a respeitar e considerar. Líderes bons ou líderes maus, eles estão nas suas posições pela permissão de Deus. E existe um propósito para tudo isso. Então, talvez você não entenda, talvez você não aceite, talvez você fique indignado com um líder ou com outro por aí, mas ore e entenda que existe sim a permissão de Deus, senão eles não estariam lá. Então, existe a permissão de Deus e um propósito. Então, ora, confia no Senhor, descansa nele e deixa Deus agir. Última pergunta. Qual o conselho que a Bíblia dá em relação ao casamento? Já falamos sobre diversos assuntos aqui, né, do estilo de vida, né? Cristão, do novo estilo de vida. Agora vamos ver o que é que a Bíblia vai falar sobre casamento. Mateus 19. Mateus 19, versículo 8 e 9, depois Hebreus, depois Êxodo. Diz assim: Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete comete adultério. Comete adultério. Agora, Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4 vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Agora, Êxodo capítulo 20, versículo 14. Êxodo 20, 14 vai dizer: não cometa adultério. Então, não cometa adultério, né? Então, aqui, qual é o conselho que a Bíblia nos dá? Qual é o conselho que a Bíblia nos dá? O que é que diz aí na tua Bíblia, né? Vai falar que nós não devemos cometer adultério. Não cometa adultério. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, no plano original de Deus é apresentado um modelo de família para a fidelidade do ser humano. Um homem ou mulher, seus filhos vivendo em harmonia, propiciando ali proteção, afeto e crescimento em todas as áreas da vida. Então, essa é a ordem, né, e o sonho e o plano de Deus na vida matrimonial, né? Que ele dure para sempre, que somente a morte o separe. Então, relembrando aqui, né, no estudo de hoje nós falamos algumas coisas a respeito do estilo de vida, né? O novo estilo de vida, né? O cuidado com o corpo, a questão da alimentação, a respeito
a respeito das diversões mundanas, questão do vestuário, falamos também sobre o relacionamento entre os irmãos, o comportamento com as autoridades e também a respeito do casamento. Agora vamos fazer aqui o nosso compromisso de fé. Você crê que o seu corpo é santuário de Deus e deve glorificá-lo? Sim? Amém. Você aceita o compromisso bíblico de vestir-se com modéstia e bom senso, evitar lugares impróprios aos cristãos e ser criterioso na escolha de música e filmes? Amém. Você quer ser respeitoso com as autoridades civis e com seus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns pela sua decisão. Agora feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Queremos, ó Senhor, viver um novo estilo de vida conforme o teu querer e a tua vontade. Nos abençoe e nos guarda, te pedimos por Jesus. Amém. Maravilha, bom demais. O nosso próximo estudo é sobre os dízimos e ofertas. Olha só que interessante. Esse assunto é muito bom, hein? Dízimos e ofertas, não falte, tá bom? Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o nosso próximo encontro.